Salvação e Serviço, capítulo 15. Comissão para tratar dos jovens. Nos dias 8 a 16 de julho de 1993, a liderança de jovens da Associação Geral e das divisões reuniu-se no Colégio New Ball, Inglaterra. A comissão designada para tratar da área jovem recebeu uma dupla tarefa. Primeiro, analisar as conclusões e recomendações das subcomissões da área jovem das divisões mundiais e preparar um relatório para a Comissão JA da Associação Geral, a ser apresentado por ocasião do Concílio Anual de outubro de 1993. E segundo, começar o preparo de um plano estratégico e tático com o objetivo de remodelar o Ministério Jovem. Os diretores JA apreciaram profundamente a oportunidade desse extraordinário encontro do pessoal da área jovem das divisões. Foi extremamente proveitoso o tempo dedicado a analisar e avaliar as condições da juventude adventista e do Ministério Jovem, bem como o tempo para utilizar essas informações no sentido de traçar um plano estratégico para o futuro. Esse grupo de líderes precisou de tempo para se reunir e estabelecer estratégias, alvos e direção ao Ministério Jovem. Somente dessa maneira se pôde chegar à unanimidade quanto aos procedimentos na área jovem em todo o mundo. O relatório dessa comissão foi apresentado e aceito por ocasião do Concílio Anual da Associação Geral em Bangalore, na Índia, em 1993. As questões prioritárias reveladas pelos estudos de todas as divisões foram: primeiro, o estado atual da juventude adventista e do Ministério Jovem. Segundo, a influência negativa de um ambiente frio na igreja. Terceiro, os fatores que contribuem para que haja ou não lealdade para com a igreja. Quarto, a influência das questões sociais no Ministério Jovem. Quinto, a apostasia entre os jovens, o resgate e a conservação dos mesmos. Sexto, o clamor da juventude por envolvimento em todos os aspectos da missão da igreja. Sétimo, o relacionamento que deve existir entre o pastor e os jovens. Oitavo, a qualificação, a seleção e o treinamento da liderança jovem em todos os níveis. Nono, a queda na qualidade do Ministério Jovem causada por frequente rotatividade do pessoal da área JA. E décimo, o futuro do Ministério Jovem no século XXI. O relatório completo dessa comissão deveria ser cuidadosamente estudado por todos os que hoje se encontram envolvidos no Ministério Jovem. Suas muitas descobertas e recomendações nos permitem tirar nossas próprias conclusões quanto ao rumo do Ministério Jovem no futuro. Aqui ressaltamos alguns dos principais aspectos. A cultura, a raça e o ambiente desempenham um papel mínimo em relação com as grandes questões que hoje desafiam o Ministério Jovem e a mocidade adventista. Temos dado ênfase indevida ou exagerada às diferenças que podem existir entre regiões desenvolvidas ou em desenvolvimento. Na verdade, as necessidades básicas de todas elas são comuns. A influência das questões sociais, a aceitação de doutrinas e normas da igreja, a discrepância entre fé e prática, o ambiente na igreja e a lealdade para com ela e com a missão. As descobertas nessas áreas não revelam uma diferença notável entre as diferentes regiões do campo mundial. As pesquisas permitiram observar o que se chamou de indicadores de risco. Mediante eles, foi possível verificar se a conduta de um determinado jovem se desviava o suficiente para causar preocupação. Esses comportamentos de risco foram considerados pelos jovens como moralmente condenáveis. Apesar disso, sua prática segue extensa. As informações obtidas demonstraram que os jovens conhecem as doutrinas e normas e que estão profundamente convencidos acerca da maioria delas. No entanto, o que praticam é questionável. As ações e a doutrina estão bastante dissociadas. A redução do comportamento de risco guarda relação com uma fé sólida e amadurecida. Os jovens estão solicitando informações relevantes, baseadas na Bíblia. Acerca desses comportamentos, o interesse deles nesse aspecto é evidente.
Um dos papéis do Ministério Jovem é educar e exemplificar comportamentos positivos. Devem-se estabelecer métodos que proporcionem ampla troca de ideias e que, a partir disso, se definam normas a respeito do assunto. Há uma grande possibilidade de que os jovens adotem um estilo de vida adventista ortodoxo, mais prática devocional, amadurecimento da fé e uma orientação para a salvação pela graça, se for reduzido o envolvimento nas atividades de risco. Essa é uma clara indicação de que se necessita de mais informação, mais planejamento e uma direção mais definida nesse aspecto da vida dos jovens. Quanto mais pudermos reduzir os comportamentos de risco entre eles e oferecermos mais informações sobre isso, maior será sua fé e devoção. O lar, a congregação e a escola desempenham um papel importante em ajudar os jovens na questão do envolvimento em comportamentos de risco. Quando comparamos jovens adventistas que estudaram em nossas escolas e foram ativos nos desbravadores ou na sociedade JA, com jovens que tiveram pouco ou nenhum envolvimento em atividades semelhantes, as estatísticas revelam que os primeiros são muito mais leais à igreja, possuem mais fé e apresentam um declínio igualmente marcante nas atividades de risco e apostasia. Se os jovens se mantêm próximos de seus pais, de seus amigos ou de líderes que defendam valores espirituais, receberão proteção, pois esses relacionamentos significam calor humano, apoio e solicitude. Manter elevadas normas no lar exercerá sobre os jovens uma influência protetora, mas somente nos casos em que essas normas são impostas com amor por pessoas que amem de verdade. Precisamos dar nova ênfase às práticas que promovem uma rica vida devocional e um envolvimento pessoal com a religião. Devemos incentivar a troca de ideias acerca do significado da fé e do lugar que ocupam as doutrinas. Precisamos ensinar que a religião é basicamente uma questão de relacionamento com Deus e com o próximo, em vez de um sistema de doutrinas ou um código de comportamento. A maioria dos jovens adventistas indicou um alto grau de concordância com as principais doutrinas da Igreja, particularmente com aquelas que também são pregadas por outras denominações expressivas. Essa concordância, entretanto, não se estende a nossas doutrinas distintivas. Muitos dos jovens de hoje questionam a posição da Igreja acerca de Ellen White, do juízo investigativo e do conceito do adventismo como igreja remanescente. Corremos o perigo de criar uma nova geração de jovens que não se apeguem firmemente aos ensinos exclusivos do adventismo. Precisamos fazer tentativas mais eficazes para oferecer aos jovens a oportunidade de estudar nossas principais doutrinas de uma forma que lhes seja interessante e convincente. O ambiente na igreja é decisivo para ajudar a juventude a entender e manter o interesse nas coisas espirituais. O ambiente na igreja parece ser o mesmo em todo o mundo. As igrejas simplesmente não estão fazendo o suficiente para incentivar uma programação cuidadosa, atenta e interessante para a juventude. Como resultado, os jovens adventistas sentem-se deixados de fora. A igreja adventista parece estar perdendo quase 1/3 de seus jovens, porque se recusa a convidá-los a participar da programação e do envolvimento na vida congregacional, deixando também de propiciar um diálogo aberto e sem pré-julgamentos acerca das questões da igreja e de preocupações teológicas. A liderança é zelosamente constituída por membros adultos da igreja e raramente confiada aos jovens. Como resultado, os jovens sentem que são muitas vezes usados para fazer o trabalho servil e tarefas insignificantes, raramente sendo solicitados a conduzir importantes projetos. Os jovens querem participar da obra da igreja. Muitos se comprometem a cumprir a missão da igreja. Eles a veem como a sua igreja. Ajudar os outros é sinal de compromisso com Deus e com a igreja. Se os projetos de envolvimento são cruciais para fortalecer a fé, como os dados sugerem, então precisamos tomar providências para que haja envolvimento e participação maior nas atividades em todos os níveis.
a Igreja do Futuro precisa considerar o impacto das questões sociais e o modo como afetam o nosso ministério entre os jovens. Questões como desemprego, problemas de moradia, pobreza, AIDS, homossexualidade e até mesmo a falta de instalações ou oportunidades adequadas para a recreação constituem considerações importantes no fortalecimento ou na estruturação do Ministério Jovem do Futuro. Esses itens são considerados tão importantes para promover a apostasia como são o materialismo e o secularismo. Nosso ministério pode ser compelido a oferecer apoio físico em lugar de apenas troca de ideias e informações. Embora as possíveis mudanças na estrutura departamental do Ministério Jovem se revestissem de profunda importância para os participantes do encontro em Newbold, propositadamente não tratamos diretamente do assunto. Estávamos mais preocupados na qualidade do Ministério Jovem oferecido pela Igreja do que na estrutura através da qual ele seria apresentado. Essas questões, entretanto, estão definitivamente entrelaçadas. A própria estrutura do departamento precisa ser estudada, já que a atual estrutura e filosofia mudaram um pouco desde o início em 1901. Mas a Igreja mudou, o mundo mudou, e os jovens e as questões que eles enfrentam são diferentes. Estamos no século XXI. A estrutura e a filosofia de nosso departamento devem refletir isso e nos capacitar a alcançar o alvo. Necessitamos de uma reavaliação da filosofia do departamento e uma descrição de suas atividades em todos os níveis. As constantes mudanças do pessoal da área jovem e o número de líderes não qualificados em todos os níveis têm exercido um efeito negativo sobre a qualidade do ministério jovem oferecido pela Igreja. Devemos encarar nossa responsabilidade de oferecer instrução e treinamento adequados para nossos líderes de jovens. Isso deveria ser visto tanto na filosofia do Ministério Jovem Adventista, como nos pormenores e na mecânica dos programas e atividades do departamento. Uma liderança capacitada e qualificada, comprometida com os objetivos bíblicos do Ministério Jovem, fará muito para melhorar a qualidade do ministério em favor da juventude de nossa Igreja.